Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 73. Pontífice? De novo? Surro fez uma expressão confusa. A situação era completamente diferente da de Rakan, o rei das bestas. Mas surgiu um resultado semelhante. Foi por causa de Grey naquela época. Mas Rakan foi amigável com ele desde o início. Então, ele alegremente fez de Surro um pontífice para Grey. Mas desta vez era extorsão? O rei das bestas, o monarca da presa, cai na gargalhada ao ver o olhar perplexo de Querecha. Rakan, seu desgraçado. Querecha ficou furiosa com Rakan. Como você ousa interferir no meu sacrifício quando já está morta? Surro finalmente percebeu. A princípio, ele pensou que a intenção de Rakan era o título, inimigo natural dos insetos. Não era. Agora parecia que a verdadeira intenção de Rakan era tomar à força a posição de pontífice dos insetos de Querechá. Surro olhou para trás, para os restos de inúmeros insetos espalhados por toda a parte ao seu redor. Tudo isso também fazia parte da alma de Querechá. Extorsão. Às vezes, quando você briga com alguém, há momentos em que você xinga e diz: saiba que hoje será o seu último dia. Mas olhando para isso agora, isso é suficiente para considerar a realização de um serviço memorial com minhas próprias mãos? Do lado de fora, a abelha rainha Arsha e Li Minseong ofereciam inúmeros humanos como sacrifícios para Querechá. No entanto, Surro realmente sacrificou os ritos ancestrais internos com os próprios insetos de Querechá. Isso faz sentido? O rei das bestas, o monarca da presa, explica que os insetos de Querechá são rancores que foram originalmente comidos por Querechá. Rancores? Então, no final, Surro pagou a Querechá o rancor dos insetos mortos. Ah, então é por isso que foi o pontífice dos insetos, e não o pontífice de Querechá. Querechá era uma com a colônia. Em outras palavras, Surro tornou-se pontífice de Querechá ao oferecer sacrifícios aos insetos. Você ganhou. Eventualmente, uma declaração de derrota saiu da boca de Querechá. Ainda havia tempo mais que suficiente antes que a missão terminasse, mas Querechá já se sentia cansada como se tivesse envelhecido 100 anos. Ah, esse maldito é mais parecido com um inseto do que qualquer outro inseto. Não me admira que ele não fosse simplesmente filho de outra pessoa. À medida que os insetos se dispersavam do enorme corpo de Querechá, seu tamanho começou a diminuir. Então, ela se transformou no corpo feminino que lutou contra Sung Jin-woo há muito tempo e pousou na frente de Surro. Jing. Tempo restante: 1h29 e 34 segundos. Você completou a missão urgente, Solidão de Querechá. Seu nível aumentou. A missão foi concluída antes mesmo das 4 horas terminarem. A vontade de Querechá, que executou a missão à força, foi completamente quebrada. Ela olhou para Surro com olhos cheios de amargura. Você sabe o quê? É como se você tivesse me matado 2 vezes. Vou perguntar apenas uma coisa. Surro interrompeu Querechá e perguntou diretamente. Você planejou o desastre lá fora? Ah, isso é um absurdo. Querechá caiu na gargalhada. Eu sou uma monarca que morreu há muito tempo. Tudo o que posso fazer é vagar pelo mundo vazio. Então, o que diabos eu poderia ter planejado? Abelha rainha Arsha. Além disso, Li Minseong. Que é aquele? Ela não sabe? Surro estava confuso. Querechá tinha uma expressão monótona, como se não tivesse interesse no assunto. O rei das bestas, o monarca da presa, explica que um monarca morto não tem influência no mundo real sem um pontífice. Foi exatamente como Rakan disse. Um monarca morto não pode fazer nada. Rakan também costumava dormir no mundo vazio, mas só conseguia acordar e observar o mundo exterior quando Surro fazia algo relacionado a ele. Era através de um canal chamado sonho. O mesmo acontecia com Querechá. É realmente absurdo. A maneira como Surro olhou para Querechá mudou ligeiramente. Lá fora, Arsha e Li Minseong estão sacrificando inúmeras vidas com o propósito de herdar o poder de Querechá. Quem diria que Querechá, a pessoa envolvida, não sabia disso? Eu sei aproximadamente qual é a situação. Querechá bufou. Ela coletou insetos do chão, fez uma cadeira e sentou-se nela de pernas cruzadas. Sempre houve insetos visando meu poder.
Mesmo depois que me tornei monarca, a disputa continuou indefinidamente. Antes que percebesse, Querechá se tornou uma rainha orgulhosa, assim como quando apareceu pela primeira vez, relembrando memórias ferozes de sua vida anterior. Eu fui a única imperatriz que sobreviveu e reinou naquela luta feroz, e ao mesmo tempo, também fui uma presa que poderia ser comida por alguém a qualquer momento. Um mundo feroz de comer e ser comido. Era o mundo dos insetos. Em outras palavras, qualquer inseto pode se tornar um monarca se me comer. Então as pessoas de fora estão tentando realizar uma cerimônia para ser um sucessor. Você provavelmente quer dizer que eles estão tentando usar a mim e ao meu rancor. Os cantos da boca de Querechá se curvaram e um sorriso travesso se formou. Esse sorriso de alguma forma parecia forçado. Eles não me servem. São apenas demônios famintos que querem me devorar. Assim como o que você fez comigo agora há pouco. Surro, envergonhado por nada, abriu a boca depois de pensar no assunto. Mas não tinha um gosto muito bom. Ei! Querechá cerrou furiosamente os 2 punhos que seguravam os braços da cadeira. No entanto, ela logo sorriu e recostou-se na cadeira. Sim, bem. No final, se eu tiver que ser comida por alguém, é natural que eu seja comida por quem me matou. Se seu pai fosse um inseto, ele teria herdado totalmente meu poder imediatamente. A razão pela qual ele não pôde fazer isso foi porque Sun Jinwoo era um humano, não um inseto. Era o mesmo com seu filho, Surro. Não importa o quanto você comeu meus insetos aqui, você nunca se tornará o monarca da peste. Sua qualificação em si não é suficiente. Então, afinal, apenas pontífice? Ah, eu também não tinha intenção de dar isso. Você acha que sou simplesmente bonita, de qualquer forma? Já que fui roubada de um pontífice, ficaria grata se você encontrasse para mim um descendente que pudesse herdar meu poder. Quem é bonita? Isso não é ser bonita o suficiente para os padrões humanos? Em resposta à resposta de Surro, Querechá exibiu sua aparência em forma feminina. Chega de suas piadas. O que posso fazer como pontífice dos insetos? No caso do pontífice das bestas, o descendente pode possuir meu corpo. Quando Surro levantou o fofo Grey com uma mão e mostrou a ela, Querechá estalou a língua. Hakan também é lamentável. Seu herdeiro é um cachorrinho desajeitado de um dia de vida. O rei das bestas, o monarca da presa, tem vontade de chorar. Surro sorriu levemente com a mensagem de Hakan e olhou para Grey. Grey, nível 14. Lobo presa. Graças à difícil caça aos insetos hoje, o nível de Grey dobrou. Eu te invejo. O nível de Surro era agora 29. Era natural que quanto maior o nível, mais experiência seria necessária para subir de nível. Subir de nível em tão pouco tempo era incrível o suficiente. Considerando que o tempo parou no mundo real, foi como se ele de repente tivesse ficado mais forte em menos de um segundo. Querechá olhou para Grey como se ele fosse insignificante para o mundo, mas ao mesmo tempo parecia com inveja. Ainda assim, invejo Hakan. Não acredito que estou procurando um descendente entre parentes de sangue. Não existe um adequado, então é impossível ser forte. O quê? Ser o pontífice dos insetos é completamente inútil, então. Em vez disso, algo mais é possível. Assim que Querechá terminou de falar, a janela de mensagem se abriu na frente de Surro. Jing. A recompensa de conclusão da missão chegou. As seguintes recompensas foram preparadas. Recompensa. Bênção. Proteção contra a peste. Bênção. Proteção contra pragas. Esta é a proteção da rainha dos insetos, a monarca da peste. A monarca da peste, Querechá, escolheu você para ser seu pontífice. O pontífice pode infundir veneno mortal em seu corpo. Efeito veneno. Você pode lidar livremente com o veneno ingerido. Oh! Os olhos de Surro brilharam. Na verdade, era uma bênção digna do nome da monarca da peste. Graças à bênção de Candiaru, ele era imune a todos os venenos, mas agora pode lidar com o veneno livremente além de ser imune. Você pode se alegrar o quanto quiser. De agora em diante, se tornará uma praga ambulante. Querechá cruzou os braços triunfantemente e proclamou com orgulho a Surro. O que acha?
Será muito mais útil do que ter um cachorrinho assim no corpo. Enquanto isso, sobre as cabeças de Lin Taegyu e Baek Miho, que entraram na colmeia naquele momento. Uiing! Todas as nuvens no céu de repente se transformaram em enxames de abelhas. Esse tipo de coisa é difícil de lidar. Baek Miho tinha uma expressão confusa. Contra um número tão grande de pequenos monstros, a única coisa que ela podia fazer era resistir com seu corpo. Aumentar o poder da mana para amplificar o poder de defesa. No entanto, Lin Taegyu se sentia mais fútil. Ele era um caçador classe S, mas era apenas um arqueiro. Por causa disso, a maioria das habilidades que possuía eram relacionadas a arcos. As novas habilidades que aprendeu pagando caro para comprar pedras rúnicas aumentaram sua agilidade e precisão. No entanto, o problema era que Lin Taegyu ingeriu muita geleia real, por isso era difícil se defender com poderes de mana como Baek Miho. Sinto muito, mas estarei sob seus cuidados. Por que você teve que nos seguir até aqui? Lin Taegyu se escondeu atrás de Baek Miho com uma expressão envergonhada. Mas então uma sensação sinistra tomou conta de seus sentidos. Espere! Essas abelhas... O quê? Naquele momento, as abelhas começaram a explodir sozinhas. Enquanto a névoa dourada cobria a área ao mesmo tempo que a explosão, Lin Taegyu gritou apressadamente. Prenda a respiração! A névoa pode ser o mesmo tipo de veneno com o qual fui envenenado. Baek Miho prendeu a respiração apressadamente, cobrindo o nariz e a boca com as mãos. Se ela ficasse viciada nessa névoa, poderia não ser capaz de usar mana como Lin Taegyu. Espere! Caçador Sung Suho! Baek Miho de repente se lembrou de Suho e olhou para trás. Ela estava preocupada com a segurança de Suho, um caçador classe C, em uma situação de emergência, onde até mesmo a própria classe A e Lin Taegyu classe S estavam em apuros. No entanto... Baek Miho ficou chocada. Em vez de prender a respiração, Suho estava respirando o máximo que podia. O quê? Baek Miho prendeu a respiração novamente quando quase inalou a névoa venenosa, enquanto tentava parar Suho. Uma mensagem do sistema apareceu na frente de Suho, enquanto ele sorria estranhamente. O veneno, geleia real de Lee Min-seong, foi inalado. Você pode lidar com o veneno, geleia real de Lee Min-seong.